Boa noite. Hoje, dia 19 de julho de 2026. Nós, então, iniciamos um curso novo. É um curso, então, que nasceu de ideias anteriores. Um era um curso sobre o desapego, o outro era o curso sobre nascer. Então, desses dois cursos, então, eu percebi que eles falavam a mesma coisa. E então este curso foi inteiramente reconstruído, textos novos, completamente novos, outra abordagem, tá? Mesma proposta, outra abordagem. Bom, muito bem. Sendo assim, podemos começar. Então, nascer o homem novo. Morrer o homem velho, nascer o homem novo. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma introdução, e da introdução vamos ler o seguinte: não se pode desejar o reino de Deus sem desejar ser transformado por ele. A oração que o pede é também a espada que corta o apego ao mundo. Aquele que diz sinceramente: venha o teu reino, já começou a morrer para tudo que não é eterno. Então, Gregório de Nissa já introduz por onde é que a gente vai, né? A gente já começa na oração: venha a nós o vosso reino. Mas o reino não é um lugar, né? Que se revele o reino como estado de espírito mesmo, né? Como estado de consciência. E isso não é possível enquanto nós estivermos apegados ao mundo. E é isso que nós vamos explorar hoje. Por enquanto é só uma introdução. Vamos para o segundo texto da introdução. Pronto. Sobre a vaidade da vida e a instabilidade de todas as coisas humanas. Interessante, de um lado está falando da vaidade, do outro da impermanência. Então, vamos lá, sobre a vaidade da vida e a instabilidade de todas as coisas. Que é o homem e qual é a sua grandeza? Um sopro? Uma sombra? Um sonho que passa? Hoje existe, amanhã desaparece. Hoje é exaltado, amanhã é lançado ao esquecimento. A vida humana é como uma cena que se desenrola diante dos olhos. E antes que se compreenda o seu sentido, já se dissolveu. O que hoje é elevado, amanhã é abatido. O que hoje floresce, amanhã se corrompe. Nada há de estável no que pertence ao tempo. E, no entanto, o homem se apega a essas coisas como se fossem duradouras. Trabalha, luta, sofre, disputa, tudo por aquilo que não pode reter e, inevitavelmente, perderá. A vida, tal como a vemos, é como um rio em corrente contínua. Não se pode deter, não se pode fixar. Os prazeres passam, as dores passam, as honras
passam. As humilhações passam. Nada permanece no mesmo estado. E assim, aquele que se fixa nessas coisas é levado com elas, subindo e descendo conforme o fluxo, sem jamais encontrar repouso. Se queres sabedoria, aprende a medir as coisas pela sua duração. Aquilo que não permanece não pode ser o teu bem. Aquilo que depende do tempo não pode dar-te segurança. Volta-te então para o que não passa. Procura o que não se dissolve. Eleva o teu olhar acima do fluxo das coisas visíveis, pois somente assim escaparás da vertigem do mundo e encontrarás um ponto firme em meio à instabilidade universal. Gregório de Nazianzo. Tá? Vou comentar rapidamente, porque eu quero comentar livremente o texto. Não resisti a ler inteiro, né? Porque ele tem um ritmo muito bom. Então ele diz que nós somos um sopro, uma sombra, um sonho que passa. Diz que a vida humana é como uma cena, um filme que se passa diante de nós e antes que a gente compreenda, já foi. E ele diz que nada há de estável no que pertence ao tempo. O tempo é próprio do tempo passar. Deus, vida eterna, o agora, o poder do agora, nós já estudamos bastante isso. A vida como tal a vemos é como um rio em corrente contínua. Não se pode deter, não se pode fixar. Não, por acaso, Heráclito dizia que nós nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio. Nunca as águas são as mesmas e nem mesmo nós somos os mesmos. Né? É uma imagem de impermanência. Então, o rio passa, mas as águas nunca são as mesmas. Então, Gregório usa essa imagem também. Vamos lá, o que mais que ele diz? Os prazeres passam, as dores passam, as honras passam, as humilhações passam. Então não é só o que é agradável que passa. As dores passam também, as humilhações passam também. Isso eu já falei na época da quaresma, que todo mundo, a quaresma, porque a quaresma diz que nós somos pó e voltaremos para o pó. Então todo mundo fica fazendo drama, a quaresma. A quaresma tem uma mensagem muito linda. Diz que todos os bens do mundo passam e terminam em pó, mas os males do mundo também passam. Então ele diz: os prazeres passam, as dores passam, as honras passam, as humilhações passam. E se você quer sabedoria, repara bem no que não passa. Só Deus não passa. Tudo, absolutamente tudo é impermanência. Tudo. Tudo é impermanência. Tudo está no fluxo do tempo. Só Deus não está. Então, volta-te para dentro. Veja a verdade que você é. Que essa verdade não passa. Tá? Bom, agora eu queria comentar um pouco mais livremente. O caso é o seguinte: esses dois textos dão uma ideia da proposta geral. Nascer um homem novo, sim, não é exatamente um homem novo, é a verdade que nós somos, sempre fomos. Né? Aparece para nós como novo porque tem que superar o velho. Tá? O velho é morrer o homem novo, mas não é a morte física. É perceber que não é não identificação, perceber que não é a verdade que eu sou.
Então, a experiência do desapego é o primeiro passo. Mas também depois dele nem tem mais, muito mais o que fazer. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o desapego por causa de umas reflexões minhas aí. Veja bem, quando a gente fala em desapego, a primeira coisa que a gente pensa é bens materiais. Dinheiro, fortuna, apartamento, carro. E a gente vai vendo algumas pessoas, às vezes muito próximas, vão perdendo as coisas na vida, vão perdendo tudo, e vão vendo que elas constroem castelos de areia que não dão em nada. Tá bom. Só que nós vamos um passo mais adiante e começamos a perceber o apego, não nos bens materiais, mas nas pessoas e nos vínculos afetivos, que a gente chama de amor, mas na verdade é insegurança, é medo, é posse, e querer que o outro resolva todos os nossos problemas, os nossos buracos. Isso não é amor. Então, é regido pelo medo, medo da vida, da impermanência, justamente. Então, o, o esposo, a esposa, tem que preencher todas as minhas necessidades. Ou meus filhos, ou meus pais. Então, nós aprisionamos as pessoas. Apego. Tá? Nós não somos donos das pessoas, nós não temos o direito de projetar todas as nossas deficiências nas pessoas. Por quê? Elas morrem, elas partem. Em essência, elas podem ser a verdade divina, mas em condição, em experiência, elas também são impermanentes. Então você não tem o direito de aprisionar, porque elas morrem. Na próxima respiração, pode não estar mais viva. Se não morrem, partem, mudam. E é aí que eu queria chegar. Essa noite eu tive algumas, essa e a passada e a retrasada, algumas perturbações, que como Teresa diz, é sempre de noite que vem essas coisas. E aí eu começo a lembrar de pessoas da minha vida. Nossa, mas que coisa cansativa. Lembro de pessoas que, tudo bem, me fizeram mal, é corpo de dor, é. Mas lembro também de pessoas boas, lembro de pessoas, inclusive, não muito significantes, lembro de pessoas que morreram. E aí, com esse monte de gente, eu fico pensando assim, nossa, mas engraçado, as pessoas passam, passam, passam. As pessoas passam, não fica nada. Mas não fica nada mesmo, não fica nada. Por que eu estou me lembrando dessas pessoas todas? Nenhuma ficou. Que coisa mais estranha. E aí, eu amadurecendo, e aí fazendo uma reflexão, saindo um pouco do foco como observador, aí eu começo a perceber o seguinte: cada uma dessas pessoas, eu estou fazendo toda essa reflexão, esse delírio, em cima de imagens falsas. Fulano A, eu estou em cima de uma imagem que eu tinha lá atrás. Eu não sei se o fulano está vivo, se o fulano morreu, envelheceu, as pessoas envelheceram, não tem mais aquela imagem, criaram famílias, tínhamos interesses em comum, não temos mais. Algumas, se eu reencontrasse, seria uma alegria, outros seria assim, uma profunda decepção, outros seriam totalmente indiferentes. Então, na verdade, nesses momentos da noite, eu começo com essas memórias, mas são imagens falsas. Não são o que as pessoas são. São, como o Ho'oponopono muito bem diz, são memórias. Então, fulano lá da minha juventude. Mas eu fico, inclusive, visualmente, a imagem é aquela.
Tem nada a ver. Então, o desapego da vida é um pouco mais radical, tá? Não é só questão daquilo que a gente diz meu, os bens, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus amigos. Não é só o que a gente diz meu, é também tudo que vai passando pela nossa vida como um filme. E como disse o Gregório de Nazianzo, como é que ele disse aqui? A vida humana é como uma cena que se desenrola diante dos olhos e antes que se compreenda seu sentido, já se dissolveu. Já se dissolveu. Então, eu estava especulando durante a noite o quê? Imagens que ficaram, memórias que ficaram. Então, a experiência do desapego, ela é maior, mais radical. E às vezes pode ser bem difícil, porque nós estamos pisando em areia movediça. Não tem nada que nos sustente, não tem nada, absolutamente nada que nos sustente, que seja fixo. Nada. Nada mesmo. Então a vida passa, antes que se compreenda seu sentido, ela já se dissolveu. Porque o sentido não está nela. O sentido está fora. O observador consegue ver um vislumbre, mas o sentido da vida, então, é nascer um homem novo. Pronto. Tá? Mas dessa experiência do desapego não vai vir nada. Por isso que eu contei tudo isso, porque eu falei, olha, não é só o apego no sentido de dizer é meu, é minha, tanto pessoas quanto coisas, quanto bens, é a própria vida que se desenrola como um filme, que foi exatamente o que o Gregório de Nazianzo disse. Então a gente vê o texto apressadamente, pode parecer assim um texto ingênuo, não tem nada de ingênuo. Tem nada de ingênuo. Tá? Então a experiência do apego é se descartar, não exatamente descartar, se desvincular, ou melhor, se desidentificar com o próprio tempo. E nesse sentido, Gregório de Nazianzo é extremamente profundo. E é um texto de introdução, que está mostrando para nós qual é o tema, né, do curso, o que é que nós queremos abordar. Tá bom? Então, agora que eu expliquei tudo isso, eu vou simplesmente reler o texto e aí eu vou adiante. Esse é um curso novo, mas é engraçado, não fiz divulgação nenhuma. Porque não me deu vontade. Então vamos lá. Sobre a vaidade da vida e a instabilidade de todas as coisas humanas. Que é o homem? Qual é sua grandeza? Um sopro? Uma sombra? Um sonho que passa? Hoje existe, amanhã desaparece. Hoje é exaltado, amanhã é lançado ao esquecimento. A vida humana é como uma cena que se desenrola diante dos olhos, e antes que se compreenda o seu sentido, já se dissolveu. O que hoje é elevado, amanhã é abatido. O que hoje floresce, amanhã se corrompe. Nada há de estável no que pertence ao tempo. E, no entanto, o homem se apega a essas coisas como se fossem duradouras. Trabalha, luta, sofre, disputa, tudo por aquilo que não pode reter e, inevitavelmente, perderá. A vida, tal como a vemos, é como um rio em corrente contínua. Não se pode deter, não se pode fixar. Os prazeres passam,
as dores passam, as honras passam, as humilhações passam. Nada permanece no mesmo estado. E assim, aquele que se fixa nessas coisas é levado com elas, subindo e descendo conforme o fluxo, sem jamais encontrar repouso. Se queres sabedoria, aprende a medir as coisas pela sua duração. Aquilo que não permanece não pode ser o teu bem. Aquilo que depende do tempo não pode dar-te segurança. Volta-te então para o que não passa. Procura o que não se dissolve. Eleva o teu olhar acima do fluxo das coisas visíveis, pois somente assim escaparás da vertigem do mundo e encontrarás um ponto firme em meio à instabilidade universal. Vertigem do mundo. Uma cena que se desenrola diante dos olhos e antes que se compreenda o seu sentido, já se dissolveu. Vertigem do mundo. Muito bem. Então, essa é a introdução à nossa proposta. Tá? Agora, nós vamos para a primeira parte. Todos os textos acabam falando de tudo ao mesmo tempo, mas o foco principal da primeira parte é ilusão. Portanto, apego. Ilusão. O primeiro texto é meu e eu dou uma explicação que eu acho importante. Desapego é deixar cair todas as máscaras de falsa identificação com coisas que definem quem nós achamos que somos. O apego é ter coisas, possuí-las, mesmo pessoas tratadas como coisas, mesmo pessoas, já que essas coisas minhas, definem nossa identidade mundana. Sem elas, estamos perdidos. Não sabemos quem somos. Mas o desapego deve ser consciente. Veja, aqui é que eu começo a focalizar o problema. Mas o desapego deve ser consciente. Se perdermos as referências de identidade bruscamente, sem consciência, pode haver uma desestruturação da personalidade. Podemos perdê-las, essas identificações, essas referências, podemos perdê-las contra a nossa vontade, como a morte de um ente querido, a perda de um emprego, ideologias que se mostram falsas e a pessoa que construiu a vida inteira em cima dela não consegue enxergar. E então, nosso mundo desmorona. E não sabemos mais quem somos, nem mesmo no mundo material fenomênico. Se essa personalidade mundana mesmo, se essa personalidade desaba, sem haver a necessária transcendência e compreensão espiritual de quem nós realmente somos, então é depressão certa. O apego é a necessidade neurótica
de encobrir o fato de que não sabemos quem realmente somos. Construímos uma mentira, uma falsa identidade. Temos que lutar para mantê-la, já que ela é falsa e inconsistente. É uma luta insana de uma vida inteira, ou mais, ou muitas vidas. Desapego é a libertação consciente de tudo isso. Ser, apenas ser. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte: sim, o desapego é a porta para nascer o homem novo. Sim, mas se esse desapego for forçado pela própria vida, a pessoa desmorona, ela desaba, ela não se ilumina. Então, tudo bem, não precisa ser plenamente iluminado, mas você precisa estar firme na fé, né? E ter um certo grau de iluminação, não plena, claro, mas um certo grau de iluminação. Então, como aquele exemplo que eu dou sempre do filme O Fio da Navalha, que o cara vai na Índia, ele tem um lampejo de iluminação, volta para o mundo e vê o mundo desabar. Todas as pessoas, não é o mundo dele, as pessoas. E ele consegue atravessar. Você vê que não atravessa feliz e contente, mas ele consegue manter uma paz interior. É isso, tá? Então, enquanto que as outras pessoas, o mundo dela desmorona exatamente pelo que eu apontei aqui. Elas construíram a vida toda em valores falsos, mas as outras personagens do filme, elas não têm nenhuma transcendência. Então, o mundo desaba e elas entram em colapso. Não tem saída. O máximo que pode acontecer é uma depressão profunda, porque sua vida desabou. Você acreditou, né, na fortuna, você acreditou em ideologia. Depois, quando as coisas desmoronam, aí você não aguenta. Então, nesse primeiro texto, eu estou apontando isso. Sim, desapego é o primeiro passo, mas tem que ser um desapego consciente, amparado pela fé, amparado por um grau de iluminação que nós chamamos de consciência. Tá? Se a pessoa for totalmente inconsciente, o mundo dela vai desabar. E ela só tem esse. Então é isso que eu estou apontando. Como todo mundo está sujeito na experiência a que o castelo de areia desmorone, então, na verdade, nós temos que estar firmes na fé desde sempre, que é esse o objetivo da vida. Tá? Então, esse é o primeiro texto. Que a gente esteja assim, bem firme na fé e na consciência para não desmoronar junto com o castelo de carta. Né? Para não ser levado no castelo de areia, não ser levado junto com o castelo pela maré. Então vamos lá. Agora, alguns trechinhos do Taniguchi que fala muito bem sobre apego. Segundo a pregação de Cristo, o homem não pode servir a dois senhores. Enquanto buscamos a felicidade perseguindo as coisas materiais, não poderemos servir ao Senhor, que é Espírito. Não podemos amar a Deus se temos apego à matéria. Se priorizamos o bem-estar do corpo físico, não nos será possível alcançar o aprimoramento espiritual, mesmo que o tentemos.
Então, nesse primeiro trechinho, ele fala de apego, né, às coisas materiais, mas a gente já foi mais longe. Falamos de apego afetivo e falamos de apego quanto à própria realidade se desdobrando como um filme que a gente não consegue interpretar. Mas aí as abordagens dele vai mudando. Vamos lá. É necessário estar com a mente livre de apegos. Mente, para qualquer oriental e para muita gente, tem o sentido de consciência. Porque quando eu falo mente, é mente humana, razão, mente racional. Mas não é o caso aqui. Entenda consciência. É necessário estar com a consciência livre de apegos. Quando a pessoa está às voltas com um problema e ora a Deus pedindo ajuda, na sua mente existe a vontade do eu. Muitas vezes, a vontade do eu manifesta-se disfarçada de orientação divina. Anular o eu, mantendo-se livremente, totalmente receptivo à vontade de Deus e ouvindo sua orientação, essa é a atitude mental correta para orar. Então, é a velha história que o Goldsmith fala. Temos problema, a gente se volta para Deus. Coisa que nunca fez, nunca se preocupou. Tem um problema, de repente se volta para Deus. Mas se volta para Deus assim: oh Deus, resolva o meu problema na hora que eu quero, do jeito que eu quero, né, no lugar que eu quero. Ah, não resolveu? Ah, então não tem Deus, não serve para nada. Então você quer fazer Deus de escravo, né, para resolver o seu problema, totalmente focado na realidade material. Né? Então, ele diz que quem ora assim está centrado no eu. Claro, acabei de explicar, totalmente. E orar não é isso. Orar é faça-se a tua vontade, não a minha. Renúncia de si mesmo, entrega devocional. Né? É outra coisa. Portanto, a gente já vai vendo que apego, desapego, renúncia de si mesmo, como ensina Jesus. Outro, ainda o Taniguchi. Ah, deixa eu compartilhar, peraí. Ao se apegar a algo, você será por ele tolhido. Se você se apegar ao dinheiro, vai se tornar escravo dele. Terá medo de perdê-lo. Se tiver apego pelo corpo carnal, você se transformará em escravo dele e receará perdê-lo. Medos e receios surgem quando se tem apego a algo. O meio de conquistar a liberdade consiste em eliminar o apego. Repito, se você se apega ao dinheiro, você vai se tornar escravo e terá medo de perdê-lo. Se você tiver apego ao corpo carnal, você vai se tornar escravo e receará perdê-lo. Se você se apegar às pessoas que você diz que você ama, você vai ter medo de perdê-las. Bom, elas morrem, né? Então, medos e receios surgem quando se tem apego a algo. O meio de conquistar a liberdade consiste em eliminar o apego. Então, no que se refere aos vínculos afetivos, o amor é livre. Libere as pessoas das amarras. Mais um. O problema realmente não é desfrutar dos prazeres passageiros, mas apegar-se a eles. Se houver qualquer apego, qualquer dependência, qualquer expectativa,
você sofrerá. Simples assim. Não há problema nenhum nos prazeres passageiros, desde que você não seja escravo deles. Não é problema ter dinheiro, não é problema sexo, não é problema prazer como comer. É um prazer poderoso esse, tá? Não, mas não são problemas. O problema é você se tornar escravo. Se houver qualquer apego, qualquer dependência, qualquer expectativa, você sofrerá. Pronto. Outro. As pessoas que são apegadas ao que é exterior e sensível, pelos cinco sentidos. As pessoas que são apegadas ao que é exterior e sensível opõem-se com as suas opiniões às convicções mais caras do nosso coração e fazem tudo o que podem para nos desviar de vivermos uma vida interior. São Serafim de Sarov, ele diz que o apego é tão forte que as pessoas que vivem pelo apego, elas fazem de tudo para destruir a sua fé, né, no eterno. Então, se você mostrar qualquer traço de desapego, de transcendência, de fé, eles vão dizer que você é idiota, que você não tem ambições, que você é crédulo, que você é ingênuo, e etc, 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 etc. Mas depois a gente vê quem é que está jogando a vida fora. As pessoas não se preocupam só com a sua ruína, elas se incomodam muitíssimo que outras pessoas estejam querendo se libertar daquilo que elas sequer enxergam. Mais um texto, esse aqui eu gosto muito também. O que é o apego, se não idolatria secreta? É interessante o termo que ele escolheu, Basílio o Grande. Idolatria, adoração. Deus, no Antigo Testamento, diz: não adorará outros deuses. E todo mundo entendeu que é só estátua, o bezerro de ouro, estátua de barro, né? E não é só isso. Imagens falsas de Deus, conceitos falsos de Deus que todos nós aprendemos desde a infância, tudo isso é idolatria. Não é Deus? Então é idolatria. E o apego é tão forte que se torna adoração. Então está chamando, que idolatria é essa? Interessante, né, a abordagem. Vamos lá. Basílio Grande. Basílio Grande é irmão de Gregório de Nissa, irmão mais velho. O que é apego, se não idolatria secreta? O homem apega-se às riquezas, como se nelas estivesse a vida, e nelas encontra a morte. Tudo o que guardas com avidez, guardas contra ti mesmo. Pois a terra que pisas é testemunha da tua cegueira. O ouro que amas voltará a ser pó, como teu corpo. Aprende a dar e serás livre. Nada é mais insensato
do que querer possuir o que pertence à mudança. O que hoje é teu, amanhã será de outro. E tu, que és pó e sopro, te consumiste em guardar cinzas. Se queres ser verdadeiramente rico, ama o que não se perde. A bondade, a compaixão, o desapego. Pois estas são moedas eternas, cujo brilho não se apaga na morte. Basílio Grande. Então, esse texto aqui de Basílio não precisa de comentário, tá? Eu acho que ele é bastante claro, curto. Eu só vou reler para fixar um pouco mais na memória e vou adiante. O que é apego se não idolatria secreta? O homem apega-se às riquezas como se nelas estivesse a vida e nelas encontra a morte. Tudo o que guardas com avidez, guardas contra ti mesmo. Pois a terra que pisas é testemunha de tua cegueira. O ouro que amas voltará a ser pó como o teu corpo. Aprende a dar e serás livre. Nada é mais insensato do que querer possuir o que pertence à mudança. O que hoje é teu, amanhã será de outro. E tudo que és pó e sopro, te consumiste em guardar cinzas. Se queres ser verdadeiramente rico, ama o que não se perde. A bondade, a compaixão, o desapego. Pois estas são moedas eternas, cujo brilho não se apaga na morte. Basílio o Grande. Vamos ver o que mais nós temos aqui. É um texto grandinho de Agostinho. Desperta, ó homem, por ti Deus se fez homem. Levanta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Está citando Paulo Apóstolo, né? Antes de abrir o artigo. Desperta, ó homem, por ti Deus se fez homem. Levanta-te, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. A vida que se mede pelos dias cresce para depois declinar. Mas há uma vida que não começa no tempo e por isso não se dissolve com o tempo. Não ames, portanto, aquilo que passa, para não passares com ele. Muito bonito isso. Não ames, portanto, aquilo que passa, para não passares com ele. Tudo que nasce no mundo corre para o seu fim. Tudo que se forma no tempo se desfaz no tempo. Onde, então, colocarás teu coração? Senão naquele que não muda. Se amas a terra, serás terra. Se amas o que é eterno, permanecerás com o eterno. Toda esta vida presente é uma peregrinação. Caminhas entre coisas que não permanecem. E tu mesmo pareces não permanecer. Mas
há em ti algo que não passa. Se te voltares para ele, não procures fora o que só pode ser encontrado dentro. Não dentro como um lugar, mas como retorno. Pois aquele que te criou é mais íntimo a ti do que tu mesmo. Eu queria ler inteiro, mas esse é muito grande, né? Então ele diz: olha, olha para dentro, mas dentro não é um lugar. Em Deus não há dentro e fora, são conceitos mentais. Dentro não é um lugar, dentro é um retorno. Aquele que te criou é mais íntimo a ti do que tu mesmo. Prossigo. Por isso, não te perturbem as provações. Ele não disse que elas não existem. Elas são ilusórias do ponto de vista absoluto? São, mas é uma experiência que nós temos que atravessar. E ele vai explicar por quê. Por isso, não te perturbem as provações. Elas te são dadas não para te destruir, mas para te mostrar o que em ti pode ser abalado e o que não pode. Assim é contigo. Não é o sofrimento que é desejável, mas aquilo que nele se revela. Vê o que em ti é verdadeiro, algo que não pode ser tirado, mesmo quando tudo parece ser tirado. Então aqui ele explica que a experiência é, como diz Clemente de Alexandria, que a experiência é pedagogia. A experiência é amadurecimento da liberdade que nos foi dada, livre-arbítrio, né? Desde o pecado original. Então, ele é um remédio. Enquanto ele for aceito como um remédio, como lição, ele passa. Ele é fundamentalmente impermanente. E se ele não passa, é porque nós fazemos dele permanência. Eu repito e prossigo. Por isso, não te perturbem as provações. Elas te são dadas não para te destruir, mas para te mostrar o que em ti pode ser abalado e o que não pode. Assim é contigo. Não é o sofrimento que é desejável, mas aquilo que nele se revela. Vê o que em ti é verdadeiro, algo que não pode ser tirado, mesmo quando tudo parece ser tirado. Veja que bonito como ele não nega a experiência humana, muito pelo contrário, ele diz qual é o sentido da experiência humana. Aprende, portanto, a não te apegares ao que te pode ser arrancado. Identificação, falsa identificação, até mesmo com o ego, com o corpo e assim por diante. Aprende, portanto, a não te apegares ao que te pode ser arrancado, pois quem teme perder ainda não encontrou aquilo que não pode ser perdido. A verdadeira segurança não está em conservar, mas em não depender. Repito, a verdadeira segurança não está em conservar, mas em não depender. Repito uma terceira vez. A verdadeira liberdade não está em conservar, mas em não depender. Se, então, como estrangeiro neste mundo, não por desprezo da criação, mas por conhecimento de sua medida. Usa o que passa, mas não te fixes nele.
Lembra que eu falei? O problema não são os prazeres passageiros, o problema é se tornar escravo deles. Então, ser como estrangeiro neste mundo. Qual é o termo que eu uso? Atravessar a experiência. O termo de andarilho, de peregrino. Atravessar a experiência. Não é pertencer ao mundo, não é se identificar com ele. Ser, então, como estrangeiro neste mundo. Não por desprezo da criação. Não é por desprezo. E ela é ilusão. Não, ela tem uma finalidade didática. Abrace não a experiência, mas o conhecimento. Ser, então, como estrangeiro neste mundo, não por desprezo da criação, mas por conhecimento da sua medida. Essa medida se chama impermanência. Então, seja como peregrino, sempre de passagem, porque conhece a impermanência. Usa o que passa, mas não te fixes nele. Fixar é se identificar. Usa o que passa, não há problema nenhum. Mas não te fixes nele, não se escravize. Ama os homens, mas não te perca neles. Lembra da reflexão que eu fiz no começo da noite sobre, nossa, memórias de muitas pessoas e ninguém fica? Ama os homens, não te perca neles. Age no tempo, mas não te limites ao tempo. Em outras palavras, atravessa a experiência, mas não estaciona, não se identifica com ela. Age no tempo, mas não te limites ao tempo. Pois a tua pátria não é aquilo que vês, mas aquilo de onde foste chamado. E para onde, sem te moveres, já começas a retornar. Por que sem te moveres? Porque não é material, é interior, dentro. Um dentro que não é lugar, é retorno, como ele disse. Então, sem te moveres. Pois a tua pátria não é aquilo que vês, mas aquilo de onde foste chamado. E para onde, sem te moveres, já começa a retornar. Ele falou que era retorno. Quando deixas de te apegar ao que não permanece, então você começa a retornar. E quando finalmente cessar todo o ruído das coisas mutáveis e se calarem as vozes do tempo, ouvirás aquele que não fala passando, mas permanece sendo. Deus é. E então compreenderás que nunca estiveste longe, apenas distraído. Você nunca se afastou, você só não percebia. O filho pródigo foi conhecer o mundo, mas ele nunca se afastou do pai. Na verdade, é como se fosse um pesadelo e ele nunca tivesse saído de casa. Então ouvirás aquele que não fala passando, mas permanece sendo. E então compreenderás que nunca estiveste longe, apenas distraído, desviado. Retorna, portanto, não com os pés, mas com o coração. Não mudando de lugar, mas deixando de te dispersar. Pois, onde encontrarias aquele que está em toda parte, se não deixando de procurar onde ele não está? Pois onde encontrarias aquele que está em toda parte, se não deixando de procurar onde ele não está? Ora, onde encontrarias aquele que está em toda parte? Onipresença. Então, onde eu tenho que procurar? Em mim. Onipresença começa em mim. E por que eu procuro onde ele não está? Porque eu procuro nas ilusões do mundo.
falso conceito de Deus, falsa ideia de Deus, que durante essa noite nós chamamos de idolatria. Um Deus que não é verdadeiro, um Deus que só atende meus desejos materiais quando eu quero, né? E que eu espero que me cure hoje, mas não curou ontem, né? Então, idolatria. Então, todo um castelo de coisas falsas que tem que desmoronar. Né? Então, onde encontrarias aquele que está em toda parte? Ele é onipresente. Então, onde que eu tenho que encontrar ele? Em mim. Tá? E eu estou procurando fora, mas um fora ilusório. Deus está tanto dentro quanto fora. Mas na minha mente, eu estou procurando fora ilusório. Tá? Então, esse é o sentido também de Agostinho. Vamos vendo como cada um deles, né, muito mais os antigos, como Nazianzo e como Agostinho, conseguem abordar temas extremamente profundos em uma frase ou duas. O leitor desatento não vai perceber, tá? A profundidade do que eles estão colocando. O leitor desatento não vai compreender. Eu reconheço que o Goldsmith e o Tolle, principalmente, abriram a porta para que a gente pudesse compreender mais profundamente. Mas eu vejo por aí muita gente que caiu numa adoração, idolatria desses autores e não conseguem ir além deles. E se pegam textos como estes, ou se pegam o próprio Evangelho, não conseguem enxergar a profundidade, que vai muito além. Tá? Esses dois textos de hoje são extremamente profundos, Nazianzo e Agostinho. Tá? Na semana que vem a gente vê Simeão, o novo teólogo, João Crisóstomo, Gregório de Nazianzo outra vez, Zen budista, tem mais. Ainda estamos no nível da ilusão, tá bom? Então, por hoje está ótimo. Agradeço pela oportunidade de fazer mais um curso. E amanhã nós estamos aqui nas recomendações, tá bom? Bom descanso para todos.